voltando aqui para a apresentação, eu dei esse nome aqui, né, de vórtices que não são de Abrikosov, e mais especificamente vou falar de vórtices cinemáticos e de phase slips, que é um deslizamento de fase, né? E então vou comentar um pouquinho sobre esses vórtices aí. Antes, então, gostaria de apresentar aqui um pouco do nosso grupo de pesquisa. É um grupo que foi formado por mim e pelo professor Edson Sardella, que é o grupo de supercondutividade e materiais avançados. E o professor Sardella, ele é o teórico maior do grupo, e ele está lá na Unesp de Bauru. E hoje a gente tem, praticamente finalizando o pós-doc, o Elvis, e já está com um cargo na Estadual de Maringá. Os estudantes de doutorado, a Alice, o Danilo e o Vinícius, esses três estão na área teórica. O Milton, que é docente em Rio Verde, Goiás, ele é aluno na área experimental. Os estudantes de mestrado são Rodolfo, que é orientado por mim, e o Leonardo. Não, o Leonardo não está em mestrado não, desculpa, pessoal. O Leonardo é PhD também, doutorado direto pela FAPESP também, tá? Eu tenho que arrumar isso daqui. Então, o Leonardo é orientado pelo professor Sardella, estudante de doutorado. O Rodolfo também está na teoria, deve defender no início do ano. A Miriam e o André, a Miriam, com exceção da Miriam e do André, todos são físicos, né? A Miriam é engenheira civil, o André é engenheiro mecânico, eles estão na área experimental. Os alunos de iniciação científica, o Guilherme Bombardi e o Edmar, que são orientados por mim, com bolsa PIBIC, e o Lucas, aluno do professor Sardella. E, recentemente, a gente tem interagido também com o ensino médio, e pelo grupo a gente já teve a Luísa, com bolsa PIBIC, e atualmente finalizando a bolsa PIBIC a Josiane e o Henrique, e iniciando com bolsa PIBIC a Giovana e o Brian. Então, esses são os alunos do grupo. A gente tem colaborado também, a gente tem algumas colaborações internacionais com o professor Sardella, principalmente com o Milosevic, lá da Antuérpia, na Bélgica, e a gente também tem contato com o professor José Barba Ortega, da Colômbia, e na área experimental eu comecei alguma interação com a Universidade de Durham e a Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e também com um pesquisador que ele fica entre Japão e Alemanha, que é o Michael Kublicki. Então, esse daqui é o nosso grupo. E um overview dessa apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre a fenomenologia da supercondutividade. Eu acredito que vocês já estão bastante conhecedores do assunto, até porque semana passada a gente também teve, pela SBF, uma palestra muito legal, né, sobre supercondutividade. Semana retrasada, nesse canal também, tivemos uma apresentação sobre supercondutividade, né? Vou falar rapidamente sobre a teoria de Ginzburg-Landau, vórtices de Abrikosov e matéria de vórtices. Então, vou falar desses vórtices cinemáticos ativados termicamente, porque existem aqueles quanticamente ativados, digamos assim, só que como a gente trabalha com a teoria de Ginzburg-Landau, ela vai descrever esses térmicos. Tá? E então, eu vou apresentar 3 trabalhos, resultados principais de 3 trabalhos recentes, relativamente recentes do grupo, nessa área de estudo da cinemática, da dinâmica de vórtices cinemáticos. Tá? E, claro, por fim, os agradecimentos. Então,
as propriedades gerais dos supercondutores, né, uma breve história dela. A supercondutividade, a descoberta do fenômeno da supercondutividade, ele só foi possível porque em 1908, o Cameron Yones, né, lá em seu laboratório em Leiden, na Holanda, ele conseguiu liquefazer o hélio pela primeira vez. A temperatura do hélio líquido, de ebulição, na verdade, do hélio é 4,2, mas no trabalho dele, salvo engano, alcançava até 1,5 Kelvin. Pelo menos é o que está no museu, vai ter uma fotinha aqui. Tá aqui, ó. Ele alcançou 1,5, né, acima da temperatura do zero absoluto. Então, esse daqui, essa múmia aqui é o criostato, onde ele liquefez o hélio. E com esse feito, foi esse feito que ele rendeu o prêmio Nobel. E em 1911, 3 anos depois, então, ele estudando as propriedades elétricas de diversos materiais, ele então verificou que o mercúrio tinha sua resistividade elétrica indo para zero, transicionando para zero, a partir de uma certa temperatura, como é uma transição de fase, ficou conhecido como, a gente chama de temperatura crítica também, né? Então, abaixo dessa temperatura, que foi de 4,2 Kelvin, o mercúrio deixa de ter resistência elétrica. Até então, o supercondutor, então, ele poderia ser pensado como um condutor perfeito. Só em 1933, 22 anos depois, é que foi, então, descoberta mais uma propriedade, que essa sim caracteriza, de fato, um material como um supercondutor. Então, para a gente fazer um exercício mental aqui, vamos imaginar que existisse um condutor perfeito, e esse condutor, então, ao passá-lo por um processo de zero field cooling, então a gente resfria o material até uma temperatura onde ele vai se tornar um condutor perfeito, e então aplica campo magnético. Como há DBDT, então a lei de Faraday se aplica aqui, e como não há resistência para essas correntes induzidas, essas correntes vão gerar um campo contrário à variação de campo que as gerou, e com isso ela não permite que o campo que foi aplicado penetre no material. Ao desligar esse campo, novamente a gente tem o mesmo DBDT, e com isso a gente tem um estado final aqui, sem uma magnetização remanente, podemos dizer assim, né? Ao levar esse material, então, esse mesmo material, mas fazer um procedimento diferente nele, um field cooling, quer dizer, a gente aplica campo magnético com ele no estado não condutor perfeito, aí então resfria. Como o campo está estático, então assim ele permanecerá. Ele só vai alterar se a gente aqui desligar o campo, desligando o campo, DBDT, lei de Faraday, vai formar então um dipolo magnético aqui. No supercondutor, o procedimento ZFC, ele é idêntico ao procedimento, ao ZFC de um condutor perfeito. Porém, no FC, a gente nota-se, ou mede-se, a expulsão, na verdade, do campo magnético do interior do supercondutor, mesmo num processo onde o campo fica estático. Então, quer dizer que aqui a lei de Faraday não se aplica. Então, essa, eu acho que é a beleza, né, do que ficou conhecido como efeito Meissner, ou efeito Meissner-Oxenfeld, tá? E é esse efeito que caracteriza, então, o supercondutor, né, ou distingue ele de um possível condutor perfeito. Bem, então, se a gente tem um fenômeno, é muito provável que a gente precisa de uma teoria para explicar
esse fenômeno, seja ela de primeiros princípios, como a BCS, que foi proposta em 1950, mas antes dela, né, foram propostas outras teorias, e em particular a teoria de Ginzburg-Landau, ela é bastante conceituada, né, no meio, e a gente consegue descrever vários fenômenos com essa teoria fenomenológica. Claro que a cara que ela tem hoje não é a cara original proposta lá em 1950, porque essa teoria ela ganhou fama depois do trabalho de Gorkov, que mostrou que ela seria um caso limite da BCS, então em temperaturas próximas de TC, né, basicamente o gap supercondutor ele está relacionado com o parâmetro de ordem, e então a teoria de Ginzburg-Landau ela ganha uma cara nova. Então, a teoria de Ginzburg-Landau ela pressupõe que existe um parâmetro de ordem. Esse parâmetro de ordem, então, é uma função de onda imaginária, tá, que vai descrever, então, os portadores de carga desse material. E o estado supercondutor ele também é conhecido como estado quântico macroscópico, porque esses portadores de carga eles estão no mesmo ground state, na mesma energia, e com isso é como se fosse um condensado de Bose-Einstein. Então, uma única função de onda descreve todo esse mar de partículas que está, então, ali distribuído para uma amostra que é macroscópica. E o módulo quadrado dessa função de onda, então, nos dá a densidade desses portadores de carga supercondutor, e aqui eu também vou chamar de pares de Cooper, tá? Porque são, pela teoria BCS, né, esse par de Cooper são elétrons, pares de elétrons que se atraem mutuamente, mediados pelos fônons da rede. Então, são sistemas fortemente correlacionados, esses supercondutores, né, sistemas supercondutores. Então, embasando na teoria de Landau, de transições de fase de segunda ordem, a gente pode expandir, descrever a energia livre do estado supercondutor como uma expansão do parâmetro de ordem. Tá? Então, alfa e beta são parâmetros fenomenológicos. O alfa ele tem que ser negativo para que a gente tenha mínimos delocalizados, né, do estado trivial, energia cinética e a energia de campo, do campo magnético. Então, o estado supercondutor ele é um estado de mínima energia. Então, a gente minimiza essa energia com relação ao parâmetro de ordem, com relação ao potencial vetor, e então obtém-se as duas equações de Ginzburg-Landau. A primeira equação, ela vai descrever ou vai determinar a variação espacial do parâmetro de ordem, e a segunda está relacionada com lei de Ampère, e ela vai, então, nos dar informações sobre a densidade de corrente supercondutora do material. Então, deixa eu ver aqui. Okay. Trabalhando com essas equações, a gente consegue descrever os dois comprimentos característicos dos supercondutores, que é o comprimento de coerência, que a gente obtém trabalhando com aquelas equações. Né? Na verdade, quando a gente normaliza as equações, naturalmente esses comprimentos também surgem, tá bom? Mas como um exercício aqui para trabalhar também com as equações, se a gente, então, considerar a ausência de campo magnético exterior aplicado sobre o supercondutor, fizer uma mudança de variável aqui, onde esse psi no infinito seria o parâmetro de ordem lá profundamente dentro do material, tá bom? Longe da interface. E então a gente obtém essa equação, e essa quantidade aqui, ela tem quantidade de comprimento, a dimensão é comprimento ao quadrado, então esse parâmetro aqui a gente denomina esse comprimento por comprimento de coerência, e resolvendo essa equação diferencial, a gente chega nessa equação aqui. Então a gente nota que o comprimento de coerência ele está associado
com uma variação espacial do parâmetro de ordem na interface. Isso, basicamente, de uma forma bem lúdica, eu diria assim, o supercondutor ele demora um pouquinho, o material demora um pouquinho para saber que é supercondutor. Então, né, a densidade de portadores de carga ela vai ser máxima lá dentro do supercondutor, então tem uma variação. Esse comprimento ele deveria, na verdade, chamar comprimento de decoerência, né? Porque a coerência se dá após que se. Tá certo? Então, esse é o primeiro comprimento característico dos supercondutores. O outro, a gente vai considerar agora que não há gradientes do Psi e tem campo aplicado. E aí, trabalhando com a segunda equação de Ginzburg-Landau, a gente vai chegar numa equação diferencial para o campo interno, campo magnético interno, e essa constante aqui é o comprimento de penetração, ou a profundidade de penetração de London. Ela recebe o nome de London porque ele já tinha sido previsto pela teoria fenomenológica dos irmãos London, porém lá não tem temperatura envolvida e aqui tem. Então, o lambda, ele tem dependência sim com a temperatura. E a razão entre lambda dividido por Psi, dá um parâmetro que a gente chama de parâmetro de Ginzburg-Landau. E esse parâmetro, ele é importante porque ele está relacionado com a densidade de energia superficial em campos próximos ali da transição. E essa energia superficial, ela será negativa se o Psi, basicamente nessa equação que é uma equação aproximada, né, for maior do que lambda, e se lambda for maior do que Psi, essa densidade de energia superficial é negativa. E isso tem consequências. Isso foi estudado por Abrikosov, que também ganhou o prêmio Nobel, e tem consequências, eu diria, bastante importantes para os supercondutores. Porque quando, de fato, essa densidade de energia ela será positiva para capa menor do que 1 sobre raiz de 2, e os supercondutores que seguem isso, a gente denomina eles de supercondutores do tipo 1, tá? Logo eu vou passar para vocês qual é a característica magnética desses supercondutores. E a energia superficial será negativa para capas maiores do que 1 sobre raiz de 2, tá? Que também trará consequências bastante importantes para aplicações desses materiais. Então, está aqui. Olhando para um diagrama de fase HT, campo temperatura, o supercondutor tipo 1, ele vai apresentar o estado Meissner. Esse estado, então, ele pode ser destruído tanto por temperatura quanto por campo, mas também por corrente, se a gente aplica corrente no material. E acima, então, dessa linha crítica aqui, a gente tem o estado normal. O supercondutor tipo 2, ele já vai ser definido, ele vai ter basicamente 2 campos críticos. Na verdade, existe um terceiro que fica alojado ali, que está diretamente associado com a superfície, mas por hora não é importante para nós. O HC1, campo crítico inferior, define o estado Meissner, separa o estado Meissner do estado misto. O que é o estado misto? Pela energia superficial ser negativa, né, então torna-se energeticamente favorável que penetre quantum de fluxo magnético no material, de forma a minimizar então a energia do material, e com isso o estado supercondutor ele sobrevive a campos maiores, até HC2, campo crítico superior, acima do qual o material vai para o estado normal. Okay? O quantum de fluxo tá aqui, ele é dado por isso daqui. Bem, então aqui tem as equações da dependência do campo crítico termodinâmico, campo crítico inferior e superior, em função da temperatura, né, e dos parâmetros, comprimentos característicos do supercondutor. Então, uma M por H de um tipo 1 vai apresentar o estado Meissner e estado normal acima de HC.
Já, então, no supercondutor tipo 2, ele apresenta o estado Meissner. O HC1, dependendo do material, é um campo bem pequeno, tá? Campo que o próprio campo da Terra já é capaz de levar o material para o estado misto, para alguns materiais, nitrobário e cobre, por exemplo. E então, acima de HC1, vórtices, esses fluxos, esse quantum de fluxo que penetra o material é chamado de vórtice. Logo a gente vai ver o porquê. E então, conforme o campo aumenta, a densidade desses vórtices aumenta no material. A gente pode pensá-los como eles têm momento magnético que aponta tudo para o mesmo lado, no mesmo sentido, então eles naturalmente têm uma interação repulsiva. E conforme a sua densidade aumenta, eles formam uma rede, que eu vou voltar nela, mas a gente forma uma rede hexagonal, conhecida por rede de Abrikosov, e aumentando ainda mais a densidade, vai chegar a um ponto que esses núcleos começam a se sobrepor e então levam o material para o estado normal. Aí a gente atinge HC2. Dependendo do material, alguns ensaios destrutivos mostram que o itro, bário e cobre, por exemplo, em baixas temperaturas, podem atingir HC2 acima de 100 Tesla. Tá? Só que são ensaios que fazem Kabum, né? Tem que ser feito lá em Los Alamos. Já, né? Eles são especialistas em Kabuns, né? Com bomba atômica. Né? Bem, voltando aqui. A gente pode também, trabalhando com a equação de Ginzburg-Landau, mostrar a quantização do fluxo. Não vou ficar muito aqui em cima, porque né, senão eu não falo do meu trabalho. Mas, basicamente, a gente... essas equações que eu estou mostrando que eu estou já desconsiderando, eu estou olhando lá para dentro do supercondutor, desconsiderando a borda. Se eu levar em consideração o contorno, aí também aqui a gente terá a contribuição do contorno para essa quantização. Mas o que é legal é que a gente, então, consegue demonstrar que o fluxo magnético, todo aquele fluxo magnético que penetrou no supercondutor, ele penetra de forma quantizada. Aí o Ortiz pode fazer uma comparação aí depois com vocês com o jarro de barro, né, para resfriar a água. Essa é uma comparação fenomenal assim, de minimização de energia. Tá? E aí, esse é o vórtice. O que é o vórtice? Ele tem um núcleo que está no estado normal, onde o que se é nulo, e claro que então o parâmetro de ordem ele vai variar com o comprimento que se. E como tem campo magnético aqui, então esse campo magnético ele vai se espalhar pelo material no comprimento, já que é uma interface normal supercondutor, então ele também tem um comprimento ali, uma profundidade lambda para se espalhar no material. Enquanto tem lambda, tem correntes, né, que blindam ou que confinam esse campo para que ele não se espalhe para o material. Então esse conjunto de correntes circulando no núcleo normal por uma saia, né, lambda, de 2 lambda, de diâmetro 2 lambda, a gente chama de vórtice. Tá bom? E, então, como eu já disse, em altas densidades, em materiais homogêneos, né, não podem ter defeitos, ou poucos defeitos, forma uma rede hexagonal, tá? E que é a rede de Abrikosov. E aqui tem uma simulação que a gente já fez, que a gente fez tempos atrás no grupo, mostrando também, usando a teoria de Ginzburg-Landau. E aí, aquele diagrama de fases do supercondutor tipo 2, ele fica mais complexo e mais rico, porque esses vórtices confinados aqui no supercondutor, formando então uma matéria de vórtices, veja que ele tem até uma estrutura cristalina, ele vai interagir, por serem entes magnéticos, interagem com correntes de transporte, por exemplo, que estejam sendo injetadas no material. Então, eles vão ser arrastados, vão entrar em movimento devido à força de Lorentz que surge dessa interação. E dependendo do que se tem ali, os centros de aprisionamento
que se tem no material, a gente pode ter uma complexidade ou uma riqueza de estados de matéria de vórtice, como vidro de Bragg, quando se tem defeitos colunares, que são defeitos bastante fortes, vidro de vórtices, que tanto faz terem defeitos um pouco mais fracos, como eles podem ser ativados termicamente, e um estado de líquido desordenado, que é um estado onde os vórtices não enxergam mais esses defeitos, então eles se movimentam, né, por agitação térmica pela amostra, e claro que vai ser um estado resistivo aqui. E claro, e cada material vai ter uma complexidade desse diagrama de fases aqui. Tá? Então, por isso que a gente denomina por matéria de vórtices. Bem, então esses são os vórtices de Abrikosov, são aqueles vórtices que nucleiam na amostra devido à pressão magnética externa e devido à minimização de energia do supercondutor do tipo 2. Porém, na ausência de campo magnético, a gente pode também ter estados resistivos, tá? Que não são necessariamente devido à movimentação de vórtice, não pelo menos o vórtice de Abrikosov, já que não tem campo magnético, mas sim devido à formação dessas tais de phase slip. Então, esses fenômenos, a história desses fenômenos do estudo de estados resistivos em supercondutores datam lá da década de 60, salvo engano, da década do ano de 1967, e essa parte histórica, com diversas citações muito interessantes, vocês podem até achar aqui na tese do Elvis, no capítulo 5, salvo engano. E então, o que são phase slips? O Andronov, lá em 1993, ele explicou o que era e acabou diferenciando o que é phase slip do que é vórtice cinemático. Dependendo, a phase slip, no estudo dele, ele diferenciou, ele separou a parte imaginária e a parte real do parâmetro de ordem, e ele viu que essas respostas, real e imaginária do parâmetro de ordem, elas eram paralelas e elas se tocavam em algum ponto do material, né? E onde que é esse ponto do material? Essa coincidência vai existir quando houver a quebra do par de Cooper, ou seja, quando são materiais onde corrente de transporte está sendo aplicada, não tem campo magnético, mas tem corrente de transporte sendo injetada no material, então elas estão fluindo ali. E em algum momento essa corrente, ela atinge um valor que a gente chama de valor de Depering. É um valor de corrente que impede a formação ou quebra o par de Cooper. E isso acontece em alguns locais específicos das amostras. E ali forma, então, o que chama de phase slip. Por que phase slip? Porque, né, dessa coincidência, né, do estado da parte real e da parte imaginária do parâmetro de ordem, forma ali uma região de mudança de fase de 2π. E o vórtice é uma mudança de fase de 2π. Né? E então, só que ainda não falo de vórtice, eu falo de uma phase slip, porque o parâmetro de ordem, ele escorregou, caiu, ficou nulo, tá bom? Ali, brincadeiras à parte, é isso. Isso para um fio unidimensional. Se a gente tem uma amostra larga, né, cuja largura é maior do que si, uma fita supercondutora, essa phase slip center, ela vai virar uma phase slip line. Tá? Então, vai virar uma linha, tá? Onde o parâmetro de ordem ali é nulo. E quando que forma o vórtice cinemático? Quando a parte real e a parte imaginária do parâmetro de ordem, e isso vai depender da largura também da fita, em vez de ser paralelos e formar então uma linha, não tem esse paralelismo e o seu encontro forma um único ponto de psi nulo, e que é então denominado de vórtice cinemático. Porém, e no grupo a gente tem essa discussão, alguns
dos nossos alunos acham que phase sleep é a mesma coisa que vórtice cinemático, são sinônimos, vórtice cinemático e phase sleep, outros acham que não. E na literatura atual, a gente tem isso sendo usado como sinônimo, tá? Embora o Andronov aqui demonstrou que não são bem sinônimos. Então, mas aqui eu vou acabar ou falando phase sleep ou falando vórtice cinemático, tá bom? Quase que sinonimamente. E qual que é uma característica bem interessante, então, desses vórtices cinemáticos, é que, comparando a velocidade deles, eles são vórtices altamente anisotrópicos, o núcleo dele não é mais, mesmo o material sendo homogêneo, o núcleo deles não é mais redondinho, tá? É elipsoidal, ou ovalado. E a velocidade, por que isso também? Porque a velocidade deles é bastante alta. É de 10 a 15 metros por segundo, a velocidade característica desses vórtices, enquanto os de Abrikosov é de 10 a 3 metros por segundo. E, além disso, se a gente comparar com a velocidade dos vórtices de Josephson, poxa, eu não falei, né? O que é vórtice de Josephson? Basicamente, tem a ver com junções de Josephson. Deu na mesma, né? O que é a junção Josephson? Pensa que a gente tem dois supercondutores e eles estão unidos de alguma forma. Seja por um supercondutor mais fraco, seja por um estado normal, sei lá, grãos oxidados nas suas superfícies, que se grudam, né? Seja uma constrição. Isso, né, então, leva a ter ali uma certa alteração de fase, tá? E possibilita, então, até o tunelamento da corrente supercondutora de um grão para outro, por exemplo, né, sendo esse intergrão estando num estado normal, um material que não é supercondutor. Claro que a espessura disso tem que ser da ordem de Kissy para poder haver esse tunelamento. E aí, claro que ali, sendo uma região normal, né, e uma região, então, mais fracamente blindada de campo magnético, fluxo magnético pode penetrar ali, formando vórtices de Josephson. Tá? E aí esses vórtices têm essa velocidade aqui de 10 a 7 metros por segundo. Então, veja que os vórtices cinemáticos, eles têm características de vórtices de Abrikosov e características de vórtices de Josephson. E em algum trabalho, eu acho que ali da década de 90 também, 80, já cita que essa correlação, né, entre vórtice cinemático e vórtices de Josephson, indicando, né, então, uma relação dual aí. E alguns trabalhos mais recentes, que infelizmente eu não acompanho muito, mas há alguns trabalhos mostrando teóricos e experimentais que mostram essa dualidade entre vórtices cinemáticos e junções Josephson, e com isso tem se tentado produzir dispositivos de current standards, ou seja, dispositivos para definição do que é o ampere. Basicamente é isso, né? E já existem os voltage standards, né, devices, que são também supercondutores, e então busca-se esse dispositivo aí. Não sei se já conseguiram, tá? Da última vez que eu vi, estava buscando por esses dispositivos. E aqui para trazer para vocês um experimento, tá? Sobre esses estados resistivos devido aos vórtices cinemáticos. E logo eu vou falar também o porquê desse estado resistivo, né? Mas eu já falei da phase slip line, né? Essa phase slip line é uma região que transpassa lateralmente o material com psis nulo, quer dizer que ali tem estado normal. Então, a corrente que passa por ali, ela dissipa. Então, gera um estado resistivo, mesmo que majoritariamente a amostra esteja no seu estado supercondutor. Então, há um convívio agora aqui entre estado resistivo e supercondutividade. E, ao medir, então, curvas características de diferença de potencial por corrente, a gente nota que há um salto. Então, fazendo a derivada aqui, a gente tem a resistividade, a resistência
diferencial, a gente tem estados resistivos. E esses saltos aqui foi verificado experimentalmente, até visualizando essas phase slips. Cadê? Depois eu volto aqui. Cadê? Passei a aqui. Visualizando as phase slips. Então, aqueles saltos, cada salto daquele corresponde à formação de uma phase slip. Então, o primeiro salto é uma phase slip. Isso daqui é uma imagem de um experimento real, tá? Aqui foi feito em 2003. O segundo salto, 2 phase slips. Terceiro salto, 3 phase slips. E aqui é para uma corrente muito alta, onde tem várias phase slips. Então, uma interpretação quase que ingênua, a gente poderia falar que a origem, né, do estado resistivo ou a origem das phase slips é uma forma que o sistema encontra para sobreviver quando da aplicação de campos elétricos relativamente altos, né, para que promova ali o deterring dos pares de Cooper. E nesse trabalho, então, lá do grupo da Antuérpia, embora o desenho é tridimensional, mas não é um trabalho tridimensional, é uma simulação bidimensional, eles estudaram essa dinâmica. Então, aqui está o estado resistivo. Esse estado ômico aqui é devido aos contatos elétricos, tá bom? Que são metálicos, mas o supercondutor não tem resistência aqui. Opa! E aí eles demonstraram que existem 2 estados, eles chamaram de 2 estados resistivos, estado 1 e estado 2. Nesse primeiro estado resistivo, por incrível que pareça, forma-se um par vórtice-antivórtice cinemático, não tem campo magnético aqui, e eles se separam em velocidades altíssimas, então praticamente forma uma phase slip aqui, e gerando então um estado resistivo. Nesse estado resistivo, aumentando então a corrente aplicada, surge um outro estado resistivo, e a dinâmica aqui é contrária. O vórtice e o antivórtice, eles são criados nas bordas da amostra e se aniquilam no centro da amostra, tá? Produzindo, então, esse estado resistivo. E isso produz oscilações da ordem de terahertz do potencial, da diferença de potencial no material. Ótimo. Aí alguns trabalhos já nos dão, inclusive trabalho do professor Sardella com o grupo dele lá, com o pessoal dele lá de Bauru, mostra que essa dinâmica, muito provavelmente ela não existe. Só existe uma dinâmica, que é essa daqui, e essa diferença aqui nos estados resistivos, essa diferença de inclinação, é puramente devido a uma alteração nas velocidades dos vórtices envolvidos na dinâmica, tá bom? Aí, quando se aplica campo magnético, há uma quebra de simetria dessa distribuição de correntes, então esse processo de aniquilação vai ocorrer deslocado do centro da amostra. E esse, então, é o trabalho que o professor Sardella, junto com o Lucas e o Leonardo, fizeram. Eles simularam, de fato, um supercondutor tridimensional, e, então, eles levaram em consideração o alto campo, que é o campo produzido pela corrente que está sendo injetada, que está passando ali pelo supercondutor. E foi considerado um filme muito pequeno, muito fininho, tá? De forma que o campo magnético dentro do supercondutor pudesse ser considerado, de fato, uma linha reta, vertical. E com isso, veja que tem os mesmos 2 estados resistivos, porém a dinâmica é uma só e está associada, então, com uma mudança na velocidade dos vórtices. Esse daqui eu já falei, ainda bem, né? Então, basicamente, esse é o ambiente do vórtice cinemático. Veja que, experimentalmente, ele nunca vai estar, de fato, na ausência de campos magnéticos. Então, por mais que a simulação possa falar que exista 2 dinâmicas, inclusive uma dinâmica estranha, onde um par partícula-antipartícula se separam, né? Experimentalmente sempre vai haver alto campo. Então, só apenas existindo esse alto campo já é suficiente para fazer
que essa dinâmica seja uma só. E agora, então, eu vou mostrar para vocês alguns resultados principais de 3 trabalhos que foi publicado no grupo, né? E que teve, então, aí como autores desses trabalhos a Alice, o Vinícius, o Leonardo, o professor Sardella e eu. Bom, antes, né, aquela equação que eu mostrei lá em cima, não, né, anteriormente, de Ginzburg-Landau, ela é uma equação estática. Agora eu não vou lembrar o ano, mas também foi na década de 60 o Schmidt, ele propôs uma equação dinâmica de Ginzburg-Landau, que é a equação de Ginzburg-Landau dependente do tempo, para supercondutores gapless. Gapless, nessa equação que eu estou apresentando aqui para vocês, é fazer esse gama aqui zero, tá? Quer dizer que são supercondutores muito próximos de TC. A princípio, essa teoria dinâmica, essas equações dependentes do tempo de Ginzburg-Landau, não dão conta de explicar os vórtices cinemáticos. Ou, quando dão, a faixa de corrente desse estado resistivo é muito estreita e o material logo vai para o estado normal. Então, praticamente, não existe esse estado resistivo devido a vórtices cinemáticos. E, então, um trabalho que vai ser o segundo que eu vou apresentar, a gente estudou esse caso, né, como induzir vórtices cinemáticos em gapless, né, com supercondutores gapless. Mas, de uma forma geral, é essa equação que a gente usa. Esse G, essa função G que está aqui, para a gente, é uma função que a gente constrói defeitos. Então, para G igual a 0, para G igual a 1, desculpa, a gente tem um supercondutor pleno. G0, a gente tem o que experimentalmente a gente diria que é um blind hole. Ou seja, a gente tem um supercondutor de TC menor, então é um defeito no material, né, de TC menor. Que experimentalmente a gente pode alcançar isso fazendo um desbaste do material, mas ainda deixando um resquício de supercondutividade, né, no fundo desse buraco. Por isso que é blind hole ou blind slit, tá bom? A segunda equação aqui, a primeira equação, o potencial elétrico, então, escalar, ele está associado com o divergente da corrente, da densidade de corrente supercondutora, então vai ser dada por isso. Esse gama, a interpretação básica dele é um processo adicional de relaxação do parâmetro de ordem. Esse parâmetro U aqui também está associado com uma relaxação do parâmetro de ordem e ele está associado com o dirt limit, tá? O limite sujo dos supercondutores. Então, existem 2 valores dele. O 5,79, que é para quando o material tem pouca concentração de impurezas, e 12 para quando o material tem bastante concentração de impurezas, tá bom? Então, isso altera o psi. E esse gama, então, ele também está associado com um tempo de colisão inelástica dos elétrons normais do material supercondutor, e esse valor que, em geral, a gente usa 10, não existe material com valor gama 10. Salvo engano, amostras de nióbio nitretado, é isso? NBN, né? Elas têm um gama da ordem de 40. É o menor gama que a gente já encontrou hoje, né, na literatura. O chumbo, salvo engano, vai ter um gama da ordem de 100. E os outros materiais vai ter gama da ordem de 1000. Conforme esse gama aumenta, vai ficando impossível de fazer simulação. Tá? O tempo computacional fica muito lento. Demanda muito tempo computacional para você simular uma amostra. Então, a gente, né, acaba usando esses valores menores, tá, para a gente estudar. Bem, aqui essa equação está normalizada e ela é invariante sobre essas transformações aqui, sobre esses gauges. E então, aqui estão as normalizações. Então, o primeiro trabalho, feito lá com o Ortega, que a gente brinca que é o especialista em condições de contorno de degenes, e o que essas condições de contorno elas
nos dizem? Ela nos diz qual é o material que está na interface com o supercondutor que a gente está estudando. Então, se esse gama aqui, que está relacionado com esse B na condição de contorno, ele for zero, é uma interface com um meio material, só que no estado normal. Se esse gama for entre 0 e 1, é a interface supercondutor com um metal não supercondutor, um metal normal. Se for 1, é supercondutor vácuo. Se for maior do que 1, é supercondutor com um supercondutor de maior temperatura crítica. E a gente mostra, então, nesse trabalho, que a corrente crítica do material, a densidade de corrente crítica, ela é tão maior quanto melhor for o supercondutor, ou melhor for o material, e por esse melhor entendam um supercondutor com maior TC, tá? Estiver ali na borda. Então, talvez uma forma de se evitar ou de prolongar ao máximo a resistividade nula do supercondutor seja uma deposição, né, de um material em suas bordas, pelo menos. Tá bom? Então, eu acho que esse é o principal achado desse trabalho aqui. Para materiais, para supercondutores que não têm materiais supercondutores ao seu redor, a gente tem uma única dinâmica, que é a dinâmica de separação do par, e para supercondutor em volta, né, a gente vai ter, então, essa dinâmica tal como o pessoal lá da Antuérpia tinha descrito. Bom? Esse segundo paper foi publicado antes de ontem, se não me engano, no PLA. A princípio, eles me mandaram um e-mail falando, olha, vocês têm 50 dias de acesso gratuito ao paper de vocês. Ontem me falaram que não estava gratuito ainda, o pessoal, que eu mandei o link. Mas aqui no Brasil, pelo menos, a gente não precisa se preocupar com isso, que a CAPES ainda está pagando, né, os periódicos. Então, o que a gente fez? A gente simulou, também não é uma amostra tridimensional, de fato, tá, pessoal? Mas a gente simulou um supercondutor com esses defeitos aqui, formando uma constrição, mas esses defeitos ainda são supercondutores. E aí a gente brincou um pouquinho com o tamanho do contato elétrico, com o tamanho do defeito, que é variar, então, o tamanho dessa constrição. E a gente estudou tanto supercondutores gapless quanto supercondutores gap, que foi usando aquele gama. Aqui eu estou usando gaminha, tá? Porque eu tirei do paper, tá? Mas é o gamão que está na equação que eu apresentei para vocês. É apenas para não confundir com o gama do trabalho anterior. Então, o que a gente nota, fazendo uma busca simples no material sem os defeitos. Então, quando há o gama diferente de zero, o supercondutor gap, tipo gap, aonde vai haver a nucleação do vórtice cinemático, há um mínimo local do parâmetro de ordem. Já num gapless, que não tem formação de vórtices cinemáticos, a gente tem, olhando para essa linha aqui do meio, que é essa curva azul, a gente tem um máximo local. Então, a gente pensou, vamos produzir artificialmente um estado de mínimo psi, introduzindo os defeitos. E, ao fazer isso, a gente tem a formação de vórtices cinemáticos no material, induzido, então, por esse psi mais fraco, né, mínimo, ali no defeito. E aí a gente fez um estudo comparativo, variando tanto o tamanho do contato elétrico, que o estado resistivo depende do tamanho do contato elétrico, e comparando, então, gapless com gap. Tá? Então, em vez de usar o J, a gente usou o I. Em vez de usar densidade, a gente usou corrente, porque a gente vê que a primeira corrente crítica, que é quando surge o estado resistivo, já deu 50 minutos, né, pessoal? Acho que mais uns 5 minutos eu acabo. Esse IC1, ele quase independe
tá? Inclusive, se o material é gap ou gapless. Pode ver que aqui está muito próximo de 2, aqui também está muito próximo de 2. Né? Então, o IC1 parece que ele não depende muito, pelo menos, do tipo de supercondutor. Se você está com um supercondutor um pouco longe de TC, ou um supercondutor muito próximo, bem próximo de TC, tá? Que é um gap ou um gapless. Ou mesmo aquele supercondutor próprio, próximo de TC, que tem esse comportamento. Então, aqui variando o alfa, que é o tamanho do contato elétrico. Então, a gente vê que conforme menor é o alfa, menor é o contato elétrico, né? Maior vai ser o IC1, mas, principalmente, maior será a transição para o estado normal. Então, maior será a corrente acima da qual o estado vai, o supercondutor vai para o estado normal. E, variando agora o tamanho do defeito, basicamente, então, um defeito, um W de 2, quer dizer, essa amostra ela tinha tamanho lateral 8 aqui, então, se eu tenho 2 aqui, sobrou 6 para cada lado, então cada defeito aqui tem 3 QC de tamanho. A gente tem, então, a menor IC1, o menor IC1, tá? Conforme aumenta a região supercondutora, ou conforme diminui esse defeito, né, a gente aumenta tanto o IC1, quanto diminui o range de correntes do estado resistivo, ou mesmo a gente supera o estado resistivo, não tem mais estado resistivo, é uma transição normal supercondutora, para defeitos que tem tamanho de 1 QC. Então, defeitos de tamanho 1 QC é como, pelo menos para a formação do vórtice cinemático, é como se ele não existisse. Tá? Aí a gente tem associação com as velocidades, e é interessante notar que a diferença de potencial, então, ela vai ser oscilante, e enquanto num gap-like, ela é, de fato, oscilante, tá? Então, cada máximo desse, ele indica o processo, de fato, de aniquilação. Aí, aniquilou, não tem mais vórtice, relaxa, tá? Mas como no gapless tem um processo de relaxação do parâmetro de ordem adicional, então quer dizer que o parâmetro de ordem ele nunca vai atingir, de fato, o seu valor máximo novamente. Então, por isso que a gente não tem esse mínimo aqui atingindo o potencial zero. Quando é gapless, acaba tendo essa característica pulsante, né? E, de fato, vai para uma resistividade nula, porque a relaxação do parâmetro de ordem é mais rápida. Né? Então, antes da formação do novo par vórtice-antivórtice, o supercondutor ele consegue se recuperar totalmente, ali naquela phase slip line-like que foi produzida ali, tá bom? E nesse trabalho aqui, a gente estudou mais a fundo essa dinâmica desses vórtices cinemáticos sob, então, a influência de campo magnético, de campos magnéticos, porque a gente variou a intensidade desses campos externos. A amostra foi basicamente a mesma que eu apresentei anteriormente, mas o tamanho do contato elétrico pegou toda a amostra. Então, a injeção da corrente de transporte, basicamente, ela é homogênea aqui nessa interface. O D e o W também foram mantidos constantes, tá bom? Salvo engano, eu acho que eu não coloquei aqui, mas o D tem tamanho de 2 QC, e o W deve ter tamanho de 2 ou 4 QC. Desculpem eu não lembrar o tamanho desse parâmetro. A amostra ela tem 8 por 12. E então a gente conseguiu identificar 3 estados dinâmicos que a gente denominou de campos baixos, campos intermediários, campos médios. A gente evita falar intermediário, né? E campos altos, tá? Então há dinâmicas diferentes para esses clusters de campos aí, tá bom?
Aqui é a curva característica V por J, variando, então, aqui o campo magnético. A gente vê que, quando o campo aplicado é igual ao HC2, não tem estado do supercondutor para nenhum valor de corrente aplicado. E a gente vê que, conforme o campo aumenta, né, esse estado resistivo ele evolui, se aproximando, então, do estado ômico aqui. E claro que os saltos aqui vão variar também. Aqui a gente só tem um tipo de dinâmica, mesmo tendo dois estados, um estado resistivo, dois estados resistivos, se a gente comparar com o trabalho da Antuérpia, aqui a gente só tem uma dinâmica. Forma o par vórtice-antivórtice lá no defeito e eles se aniquilam no interior do material. Se não há campo aplicado, tá? A gente tem essa imagem aqui, o colorido mostra a intensidade da corrente supercondutora, 0 para azul escuro, máximo para vermelho escuro. Essas linhas aqui, elas apenas indicam o fluxo da corrente. E aqui a gente mostra o logaritmo do psi, do parâmetro de ordem, porque se a gente for colocar só o parâmetro de ordem aqui, a gente vai ver um borrão azul apenas aqui, e a gente, então, só identifica a phase slip, mas não identifica o vórtice cinemático, onde, de fato, o psi é nulo, tá bom? Então, a gente faz o log e mostra, então, a dinâmica de aniquilação. Quando aplica campo, então, a corrente de transporte compete, se soma vetorialmente com a corrente de blindagem, embaixo subtrai, né, em módulo, em cima soma. Então, a gente tem uma assimetria nessas correntes de blindagem, na distribuição dessas correntes de blindagem, então vai formar uma assimetria aqui no material, claro, né? E com isso, a dinâmica vai ser alterada. Vixe, eu falei 5 minutos e eu já passei 8, né? Vou acelerar aqui, pessoal. E essas diferenças de dinâmica, elas estão associadas, como eu já tinha adiantado, com a velocidade do vórtice. Tá? E, então, a gente vê que, num estado de vórtice cinemático, a gente tem uma velocidade média desse vórtice da ordem de 40 unidades reduzidas aqui, e na região de vórtice de Abrikosov, olha aqui, praticamente 0,4. Então, 2 ordens de grandeza menor essas velocidades envolvidas. E onde tem esses saltos na velocidade, há uma alteração na dinâmica de vórtice. E que alteração é essa? Aqui é a cara do potencial, tá, pessoal? Eu não vou ficar mostrando agora. Então, é esse o diagrama de fases dinâmico que a gente tem. A gente tem um estado Meissner e esse xizinho ele está aqui, tá, pessoal? Não está no estado Meissner, não. Não tem vórtice no estado Meissner. Estado Meissner, um estado onde há aniquilação, processos de aniquilação de vórtice e antivórtice. Um estado onde há só vórtice cinemático, ou muito próximo de vórtice cinemático. E um estado que a gente denominou de Abrikosov-like. O vórtice ele é redondão, lento. Então, tudo tem a ver com um vórtice de Abrikosov num regime de flux flow. E então, eu vou mostrar aqui alguns videozinhos para vocês. Então, aqui nessa proximidade, tá onde está o meu mouse, não onde está o X, a gente tem esse processo de aniquilação, tá? Essa dinâmica, par, vórtice, antivórtice se aniquilando no centro da amostra, porque aqui o campo é nulo. Aqui nessa região, já com esse J e esse campo aqui, a gente, então, tendo o campo aplicado, essa aniquilação ela vai ocorrer mais próximo da borda inferior. Há ainda a nucleação de um vórtice cinemático. Vocês vão ver, ele vai aparecer lá. E aniquilou. Claro que se a gente aumentar a corrente nesse mesmo campo, vai haver só esse estado que eu vou mostrar para vocês, que é só o vórtice. O vórtice cinemático, ele
penetra, né, ele é formado e ele percorre toda a amostra, saindo do outro lado. E aqui tem algo muito legal também de se estudar, porque como ele só é o vórtice que sai do outro lado, tem um efeito de barreira superficial aqui, que eu já vou mostrar para vocês e finalizo, prometo, a minha apresentação. E aqui no estado de Abrikosov-like, veja como aqui já não é mais logaritmo de π, a gente consegue ver, de fato, o π, o vórtice lá, redondão, lento, né? Lento 10 a terceira metros por segundo. Tá? Então, num regime de fluxo flow. Bom, e aqui está, quando a gente olha para a velocidade, vórtice penetrou, correntes de blindagem já jogam ele lá, né, para dentro da amostra. Então, tem uma aceleração, passa praticamente por um período de velocidade praticamente constante, só que conforme ele vai se aproximando da borda inferior da amostra e do defeito, né, a sua velocidade volta a subir, porém ali nas proximidades da borda, né, interagindo com a corrente que existe ali, a velocidade dele cai e depois volta a subir e ele sai da amostra. Alguns dizem que isso daqui seria um efeito hoje experimentalmente não detectável, mas é uma física que eu acho que não pode ser perdida. Porque veja que o tempo aqui está da ordem de picosegundos. Mas eu acredito que, se não dê para detectar hoje ainda, em algum momento vai dar para detectar com alguma técnica, principalmente ótica, né? Então é isso. Eu gostaria de agradecer a FAPESP, que tem financiado, a CAPES, né, que também financia a gente, principalmente pelos periódicos, ao CNPq, e ao PPGF, desculpa, não só por essa apresentação, né, por esse convite, mas pela minha formação, né? Eu agradeço aqui ao professor Ortiz, que confiou na gente como alunos, né, trabalhando ali no seu laboratório, e nos ensinou muito, não só a física, tá? E claro, né, o programa também acreditou na gente, e a gente deve também eu devo essa minha formação ao programa. Então, muito obrigado, pessoal. E desculpa aí pelos 13 minutos de atraso. Bem, a gente pode... Obrigado, Zad, pela apresentação, pelo overview, né? Quer dizer, mesmo aqueles não iniciados no jargão e nas características específicas da supercondutividade em sistemas mesoscópicos, pôde acompanhar a sua apresentação e apreciar os seus resultados. Eu queria ver, então, se nós temos alguém disposto a fazer uma pergunta, porque, assim, quando o apresentador extrapola o tempo, nós temos duas opções para puni-lo, né? Uma é não fazer pergunta nenhuma e ele ficar com a impressão de que ninguém seguiu nada do que ele falou, e outra é fazer todas as perguntas, mas aí o risco é avançar na hora do almoço. Brincadeiras à parte, Davi Araújo, imagina, quem é Davi Araújo? Quem Davi, é esse? Salles, por favor. Obrigado, Zad, pela apresentação. Vórtices cinemáticos não são algo que estão no meu dia a dia ainda, então é uma coisa nova. Mas eu queria fazer uma pergunta um tanto quanto ingênua, e dependendo da resposta eu justifico, do slide 30, que você mostrou no primeiro resultado, o primeiro artigo de vocês, você estava demonstrando os resultados. Uhum. E aí é aquele gráfico que você mostra a continuação da corrente que vai aumentando dependendo da interface que está junto, que é modulada pelo fator gama. Uhum. E a pergunta ingênua é: por que o gama nesse gráfico vai até 1.1? Até 1.1 foi só escolha, tá? Foi um limite. Tá. Como o próprio Sardella brinca com a gente, né? O conhecedor profundo das degenes, das condições de contorno de degenes é o Ortega. Sim. Mas tem a ver com a TC. Eu não sei se tem um limite. A princípio, não tem limite. E aí, essa era justamente a
a parte por trás da minha pergunta. Porque quando vocês modularam esse material, assim, tem para quando o que está por baixo tem parâmetro físico de algum supercondutor específico? Eu Ou não é sei só... se aqui dá. Não, aqui a gente não consegue especificar. Nesse caso em particular, por ser uma condição de contorno apenas, eu acredito que não dê para a gente relacionar com capa, por exemplo. Eu acredito. Certo. Não posso falar com total confiança nisso. E aí... E também aqui, só para Uhum. talvez não fique claro, porque eu sei que talvez experimentalmente isso não é tão fácil fazer, porque essa condição de contorno ela é só na borda, ela não é no topo. Sim. Experimentalmente é fácil fazer um recobrimento, né? Uhum. Sim. Então, provavelmente, a influência vai ser outra também. Uhum. Mas aí a ideia foi que eu pensei, o que é importante aí é a razão, né? Da TC do cara que está na borda com o cara que está no meio. Aí eu, ingenuamente, eu pensei, se quiser o que você quiser seja preservar o estado de zero resistência por mais tempo, botar um cara com TC baixa e um supercondutor de alta temperatura por fora vai te dar no eixo horizontal vai te dar uma escala maior do que, por exemplo, botar dois supercondutores de alta temperatura com TC diferente. Nesse ponto de vista, isso é uma coisa legal, é mais eficiente? Se eu entendi o resultado, assim, isso que eu estou tentando pegar. Como a gente sempre busca um supercondutor que não vai ter uma resistência elétrica, né? Sim. Então, eu acho que é sempre válido. Eu não sei agora te falar se, nesse caso, pelo que eu estou entendendo, né, você está pensando, eu coloco... De uma forma geral, tá, o que a gente descreve, embora fenomenologicamente a gente pode falar até de um supercondutor cerâmico, ITC aqui, mas veja que a gente sempre tem um estado ômico ali, então, de uma forma geral, a gente foca mais nos metálicos, né, nos supercondutores metálicos. Então, eu também não sei te falar como seria o caso se a gente colocasse, sei lá, um metálico envolto num cerâmico, né, que tem um TC, né, uma diferença de TC gigantesca. Então, eu não tenho essa visão experimental, tá? Não, beleza. Dessa Beleza. situação aqui. Uhum. Então, mas muito obrigado, Zed. Valeu pela apresentação. Eu que Vou agradeço. aproveitar o Open Access do artigo para dar uma olhada nele daqui a pouco. De novo, valeu. Professor, o senhor está mudo. Desculpe, eu estava falando com o microfone fechado. Isso acontece, né? Mais vezes do que eu gostaria. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta ou algum comentário? É bem compreensível que muitos dos resultados em sistemas mesoscópicos a gente tem ainda dificuldade de acompanhar ou visualizar possíveis potenciais aplicações, porque esses sistemas fogem, né? Você tem muita superfície comparada com volume, eles fogem do nosso senso comum, né? Eu sempre digo que a intuição é algo a ser construído, né? A gente vai construindo a intuição conforme vai resolvendo os problemas ou se deparando com eles. E diferentemente daquela ideia da força centrífuga que a gente sabe como funciona porque está num carro que faz a curva ou está pendurado no ônibus lá e ele faz a curva, esses efeitos mais parecem exóticos porque a gente não os encontra no cotidiano, né? Mas você talvez tenha falado e me escapou, você consegue, ainda que seja como uma motivação para os não iniciados, vislumbrar alguma aplicação mais palpável, mais experimentalmente viável para esses vórtices cinemáticos? O que é que a gente faz com eles? Isaías, já vou deixar você falar, deixa só usar de responder isso. Pelo que eu vi, né, na literatura, a principal aplicação seria esses Current Standard Devices.
né? Por conta dessa dualidade entre junções Josephson e vórtice cinemático. Uns tais de bulômetros também. Esses bulômetros servem para medir... agora não lembro. Mas também pode ter essa aplicação nesses dispositivos. Acho que é carga fundamental, né? É carga fundamental. Então dá para estudar isso também. E aí tem o oposto, né? O oposto é a gente não quer que existam eles. E dispositivos que hoje estão muito usuais, que né, a gente tem estudado relativamente bastante também, são single photon detectors. Né? Porque, como o single photon detector, a detecção de um fóton feito por ele é um estado resistivo que é gerado pela transferência de energia, né, do fóton no supercondutor. O single photon detector, para quem não conhece, né, você pode pensar que é um fio zigue-zagueante e a corrente que passa nesse fio, é injetada uma corrente nesse fio próxima da corrente crítica, mas abaixo dela. E aí, então, quando um fóton atinge alguma parte dessa trilha, né, então gera ali um estado resistivo, e aí o potencial dá um salto, e então esse salto você conta um fóton. A maioria das aplicações de single photon detectors supercondutores está na região do infravermelho, como que ele chama? Infravermelho para 1.500 nanômetros, que é a região, pelo menos se estuda mais nesse comprimento de onda, que é para transmissão de informação, né? E aí, quando se tem uma phase slip, por exemplo, porque, veja, está aplicando uma corrente relativamente alta no material, é um material fininho, então tem tudo para acontecer uma phase slip ali, a gente não quer, porque a phase slip daria, então, esse dark count que fala, né? Essa contagem que não é real de fótons, e isso, então, tem que ser evitado também. Então, nessa engenharia do single photon detectors, a gente tem que olhar para 4 parâmetros básicos ali, básicos não, né? Basicamente 4 parâmetros para a construção, e o dark count, que é onde influenciaria a phase slip, ele tem que ser levado bastante em consideração. O dark count é o fake news, né? Isso! É a fake news. Legal. Isaías levantou a mão. Fica à vontade. Obrigado, Ortiz. Oi, Rafael, beleza? Parabéns aí pelo trabalho. Valeu, eu tenho um monte de perguntas, cara, mas muitas curiosidades, mas algumas são relevantes pelo que eu estou fazendo. Essas medidas de corrente, assim, a parte experimental, feitas em amostras, diretamente em um sistema assim, pequeno, sistema mesoscópico? Quando é feito o experimento, desculpa, viu, Isaías? Deixa eu só colocar aqui, desculpa, que aí a gente já vai. Que eu vi parte na rua, parte em casa, fiquei meio enrolado com o tempo. Sem problemas. Tá pensando aqui? Passou. Eu não quis tirar da apresentação, porque senão ia ter que voltar a tela, então... Quando você estava na rua, você estava como Kinematic Assistant. Entenda. Por aí. Aqui, Isaías, é um dispositivo até, eu diria, rústico, porque foi feito lá em 83. Hoje em dia a gente tem dispositivos melhores para fazer esse tipo de medida. E basicamente você faz até um desbaste. Você faz um filme, aí com técnica de litografia, você faz... o próprio contato metálico, na verdade, é um contato supercondutor, e aí essa trilha supercondutora vai estar num pad metálico lá. Então, por aqui é onde, né, por esse pad aqui, esse injeta corrente, por esses daqui, mede a diferença de potencial. E aí consegue se medir, e esse daqui seria o fio. Esse seria um fio, esse um outro, esse um outro, esse um outro. Então, por isso que aqui tem diferentes curvas resistivas, né, para cada seção dessa. Tá. E como que é medido o tempo desses eventos? Esse é um assunto.
Ah, só na simulação? Tem um trabalho que se mediu agora eu não lembro se tem experimento também, mas eu acho que tem. Eles falam efeito estroboscópico. Salvo engano, ali, pelo menos teoricamente, tá, Isaías? Tem participação lá do grupo da Antwerp, eles colocam um potencial, o defeito é um potencial oscilante. E aí tem algum casamento dessas oscilações, né? E aí, né, o efeito estroboscópico, né? Quando tudo fica paradinho, você consegue relacionar, então, medir uma velocidade. Então, é uma forma de medir velocidade de vórtice. Eu não sei te falar maiores detalhes desse paper, tá? Mas eu posso achá-lo e te mandar também, se tiver interesse. Tem. Obrigado, Rafael.